E é importante a gente ir para falar um pouco sobre as decisões da comissão, as decisões da corte, falar um pouco sobre as recomendações da comissão, professora. A senhora mencionou sobre o controle de convencionalidade no começo da sua fala, trazendo, quando a senhora falava, sobre o CNJ. Mas talvez quem ainda esteja começando esse estudo, ou já ouviu falar, queira entender um pouco mais como isso funciona, mesmo porque, né, falando sobre advogados, é que a gente está no mês de agosto, nós vamos ter essa perspectiva, né? O advogado, a advogada, tem essa demanda de compreender o internacional. Como que vai receber uma decisão e não vai saber por que ele está citando aqui a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou como que ele está fazendo uma referência a um precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, professora, o que significa o controle de convencionalidade, como que ele se aplica, qual a importância dele quando a gente pensa na proteção dos direitos humanos? Professora Paula, uma vez mais, uma excelente e instigante pergunta. Veja, há uma frase que eu adoro, não é minha, é do meu queridíssimo amigo, juiz da Corte Interamericana, Eduardo Ferreira. Diz ele num artigo: todo juiz nacional é um juiz interamericano. E eu poderia aqui também lembrar, todo defensor público nacional é um defensor público interamericano. Todo procurador nacional é um procurador interamericano. Todo legislador nacional, legislador interamericano, e por aí vai. Portanto, é muito importante ter esta dimensão, eu diria, e aí 3 ideias. A primeira, na região nós temos constituições marcadas por cláusulas de abertura. Então, no nosso caso, o artigo 5º, parágrafo 2º e 3º. O direito constitucional se abre ao processo de internacionalização, recepciona tratados de direitos humanos, conferindo status privilegiado, status constitucional ou, pelo menos, supralegal e infraconstitucional. Isso permite a expansão do bloco de constitucionalidade. Isso permite também que estejamos diante do que a imagem que eu trago de um trapézio, não mais a pirâmide, um trapézio poroso, em que acima está a Constituição, os tratados de direitos humanos e toda a ordem jurídica interamericana, o direito internacional de direitos humanos, a jurisprudência, a doutrina, os princípios. E o que eu concluo aí, que é fundamental ter seu controle de constitucionalidade, mas também de convencionalidade. Ou seja, nós estamos afirmando, passo a passo, um Estado democrático de direito constitucional e convencional. A gente não encontra a resposta de imediato, e aí, é claro, precisa pensar um pouquinho, parar, e a resposta acaba vindo, como foi o caso agora da Luana, que estava esperando. Então, a palavra é imprescindível. E, de fato, sim, é imprescindível que você estude, que você se especialize, e, principalmente, que você tenha em mente, né, na área previdenciária, em qualquer área, já que nós temos aí quase 100 pessoas nesse momento aí nos acompanhando ao vivo no YouTube. Grande beijo aí para todos vocês, obrigado pelo carinho. E é importantíssimo, pessoal, que vocês tenham em mente o seguinte: o escritório, né, teu escritório, ele acaba que é uma empresa, né? Eu já venho falando isso há muito tempo, né? Não dá para ter mais aquela imagem ou viver aquele, de certa forma, aquele romance que se tinha em cima do direito. Não, hoje você tem um business. Qual é o seu business? É seu escritório de advocacia. Então, ele tem que ser rentável. Tá? A verdade é essa, ele tem que ser rentável, ele tem que funcionar, ele tem que ter uma máquina literalmente azeitada. Ah, mas sou só eu. Não tem problema. Começa a instituir formas de trabalho sendo só você, porque a ideia é que você cresça, tá? A ideia é que você cresça. Daqui a pouquinho até vou perguntar para a Luana um pouco sobre isso também, porque a Luana, no escritório que ela está fora, toda essa questão aí que ela tem que, né, trabalhar, atender cliente, eu sei que ela também cuida muito aí de fluxos, de prazos, né, cuida na verdade, o escritório, isso é algo bem legal, porque ela falou de parceria, e na região, né, como eu conheço, então a Luana, conheço as pessoas que lá trabalham também, a região em si, em que eles residem, que eles trabalham e exercem trabalho, é bacana, de certa forma, a parceria que existe entre escritórios da própria área. Então, é uma união muito bacana, e ali aquele velho jargão se faz de verdade, que tem luz para todos, que ajudar
eventualmente o teu colega não gera um concorrente, ao contrário, né? Gera uma admiração. Então, isso é muito bacana quando a gente fala, principalmente nessa questão de iniciar a sua jornada, a sua caminhada na área previdenciária, ou dar um novo formato, porque veja bem, pessoal, nós temos aqui 3 tipos, né? Vou trabalhar imaginando que eu tenho 3 tipos de público, pelo que eu estou vendo ali nos acompanhando, tá? Então, eu tenho público que está iniciando agora e pensando, vou para o previdenciário ou não vou. Então, a minha missão com a Luana que é convencer você de que sim, venha. Eu tenho um público que já pode estar atuando, como no meu caso, o da Luana, há alguns anos na área previdenciária, e também pode estar se perguntando, pô, mas eu preciso me atualizar? Então, de bate-pronto fica aí, e a resposta é sim, você precisa se atualizar. A gente está aí na iminência, não, aliás, a gente está vivendo uma realidade, inclusive, de atualização na área previdenciária, acabou de ser alterado a Instrução Normativa 128, e toda semana vem uma portaria nova já modificando essa Instrução Normativa, então você precisa se atualizar, não tem para onde correr. 70% das atividades jurídicas não serão substituídas. Nós temos palpites, temos presença, temos dinâmica. Vocês podem fazer uma pergunta hoje e fazer a mesma pergunta amanhã. A resposta vai ser diferente. Claro que o core, o núcleo vai ser o mesmo, mas o jeito de responder e o jeito da gente interpretar vai ser um jeito diferente. Se eu fizesse bate-papo aqui amanhã, talvez seja totalmente ao contrário. Totalmente diferente. Nos cursos que eu dou, é comum acontecer isso, porque a tecnologia avança, a gente tem que mudar também, e é o jeito que eu tenho. Então, nessa parte da inteligência artificial, hoje nós temos esse cuidado, e tentando responder no tema Advocacia do Futuro, aquilo que é lógico, que é programável, mas já trazendo algumas respostas na nossa área, 70% nós... Direito do trabalho, as petições idênticas, essa é uma parte do direito do trabalho já está sendo substituída, uma parte do direito tributário, a mesma coisa, uma parte, também não é que é tudo. Isso não vai afastar a necessidade da gente entender e aprender o tributário e aprender o trabalhista. E aí nós vamos abrir espaço para outras atividades jurídicas, por exemplo, do profissional, não vou nem chamar de advogado, mas do profissional da área jurídica que vai ser programador. E vai ser um programador de alto nível, de alta intensidade. Tem esse exemplo daquilo que é previsível e não é previsível. Menos ou mais responsabilidade. Hoje nós temos as Law Techs, as Legal Techs, temos índices de previsão de decisão, de decisões judiciais, temos já algumas regulações administrativas, regulações ordinárias. Na França, por exemplo, você não pode divulgar resultados de processamento de dados que possam apontar determinada tendência de julgamento por determinado juiz ou câmara. Se você fizer isso na França, divulgar publicamente, isso é crime. Até 5 anos de prisão. E o direito ele vem acompanhando do jeito que dá essa evolução tecnológica. São raríssimos os casos em que o direito consegue se antecipar, e não vai conseguir porque a tecnologia vai mais rápido. E aqui, mais um insight para vocês no tema direito do futuro, futuro direito, advocacia do futuro. Então, se o Renato está dizendo que a tecnologia avança mais rápido, o direito nunca vai acompanhar 100%, e ela é muito dinâmica, como é que a gente vai minimamente regular essa circunstância? Porque regular vai ter que regular. Isso não tem jeito. Quando a gente chegar lá na quântica, tem uma lei que a gente vai ter que dar um jeito de implementar. Aliás, não é uma, são 3, né? As 3 leis da robótica do Isaac Asimov, lá de 1950. Que fala que o sistema tem que obedecer o homem, mas o sistema não pode prejudicar o homem, ele tem que se autopreservar desde que ele não descumpra as outras 2 primeiras leis. Tem que ser assim, tem que ser assim. Só não sei como que a gente vai fazer um enforcement para que essas 3 leis não sejam descumpridas. Porque se a gente chegar lá e se for descumprida, na quântica vai ser difícil. Mas vamos deixar isso mais para frente. Saiba. Durante décadas, nosso código, lembrem-se, é de 1940. Né? Então, depois de muitas décadas, é que nós alteramos o título 6 da parte especial. Nós chamávamos de crimes contra os costumes. Né? E o legislador, em 2009, a meu ver corretamente, alterou esse título para crime contra a dignidade sexual.
Alguns autores, até hoje, dizem não precisava ter sido feita essa atualização, porque, no fundo, nós continuamos a vislumbrar, não é, costumes sexuais, ou seja, os hábitos que as pessoas têm na sexualidade para a criação de tipos penais incriminadores, e a dignidade não tem nada a ver com isso diretamente. Eu diria, não é, data vênia sempre, não é, dessas exposições de argumentos e pensamentos, que não é o foco correto. Por que não é correto? Primeiro, meus amigos, que crimes contra os costumes já era interpretado antes por doutrinadores mais recentes como uma coisa extremamente antiquada. Crimes contra os costumes. O que são costumes? Pensem. Qual é o costume do brasileiro na sua sexualidade? Não é possível que a gente tenha, não é, uma medida para dizer, olha, quem faz isso, não, sexualmente falando, está dentro do bom costume. E quem faz aquilo está dentro de um mau costume. Então, o que significaria o direito penal? Nós vamos virar um direito que não é mais penal, é um direito que se atrela à moralidade, ao moralismo, né? Ao puritanismo. Quer dizer, vamos taxar de correta ou incorreta condutas sexuais? Era o que se fazia. Era o que se fazia. Então, meus caros, o legislador acertou na mosca quando ele falou, olha, não tem mais nada a ver com costume, tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Então, essa capacidade extraordinária que a gente tem de criatividade, de bolar novas situações, de se adaptar às circunstâncias, isso não vejo em lugar nenhum do mundo. E hoje em dia o CPC é reverenciado em outros países do mundo. Fala, olha, a legislação mais moderna. Hoje em dia nós estamos dando lição do que é uma legislação boa, em que pesem problemas que existem. Demora, o atraso, isso tudo existe. Eu não quero negar que isso exista. Isso é uma realidade. Mas, dentro daquilo que nós já fizemos, e essa avalanche de tutela de direitos que nós temos aqui no país, que hoje a gente tem, uma preocupação, por exemplo, das grandes empresas. As grandes empresas têm uma grande preocupação com essa excessiva judicialização. Isso vai ter que ser, de alguma forma, equacionado, porque também não se pode pensar numa demanda só quando nós temos 100 mil demandas iguais, que podem, evidentemente, quebrar uma empresa de um dia para o outro. Então, a responsabilidade que o magistrado tem hoje em dia não é só dele. Ele olha um processo, ele tem que olhar o do vizinho, do vizinho e do vizinho, porque ele tem que saber das consequências práticas da sua decisão. E aí entra um outro tema que eu gostaria de puxar também, que é o processo e economia. Porque hoje nós temos que pensar nos reflexos de uma decisão judicial, no que pode acontecer com uma decisão judicial, qual o impacto que ele vai ter daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Então, hoje, a responsabilidade do magistrado é muito maior. Ele tem que pensar, eu vou dar essa decisão, se eu der essa decisão nesse sentido, virá uma avalanche de decisões nesse sentido. O que vai acontecer com isso? Quais são as consequências dessa decisão? Então, isso entra uma nova ideia também, as pessoas estão começando a estudar sobre isso. Economia e direito. Então, falamos aqui de computação e direito, agora eu estou falando de economia e direito. Então, o que tem de mais extraordinário na profissão jurídica é essa necessidade que nós temos de lidar com outras áreas do conhecimento humano. Quem vai estudar família, direito de família, tem que saber processo também, mas tem que conhecer o direito de família, tem que saber quais são as tendências, e a gente está vendo que a sociedade está se transformando rapidamente. Acabar com a guerra fiscal seria algo extremamente simples. O que poderia se fazer? Pôr uma alíquota única e proibir incentivos fiscais. Proibindo incentivos fiscais, teria um tributo que valeria para todo o território nacional, todos os estados seriam obrigados a obedecer,
e, por outro lado, impedindo ter incentivos fiscais, não havia guerra de um Estado para o outro. Não dá tributação num Estado, de tal maneira que iria entrar com vantagem no outro Estado os seus produtos, onde os produtos iguais seriam tributados, que vale dizer que viria de fora valeria mais, seria mais barato que o produto interno. Então, alíquota única, eliminação de incentivos fiscais, todo o problema do ICMS estaria solucionado com uma lei que poderia ter 4 ou 5 artigos. Isso é possível? Não. Cada Estado tem uma autonomia. Há princípios gerais da lei, mas cada Estado vê a sua realidade de uma forma diferente. Cada Estado pode ou não pode adotar, então cada Estado vai adotando tributações diferentes. Quando elas são incentivos totais, geram um problema no outro Estado, geram um recurso ao Supremo Tribunal Federal. A Lei 87 não solucionou o problema e as leis 160, complementares e outras, também não solucionaram. O que vale dizer, em última análise, nós estamos com um tributo extremamente simples e extremamente complexo na sua organização. É um tributo que incide na circulação de bens ou de mercadorias, que eles chamam de operações, e que não ofereceria maior problema, até que se apenas discutir se a circulação entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica teria ou não teria tributo quando for de um Estado para o outro, mas a necessidade de haver diferenças em cada Estado em função da vantagem comparativa, e há Estados que só poderão crescer só se tiverem incentivos fiscais que vão, para dar os incentivos fiscais, impactar a concorrência em outros estados, mas se não derem incentivos, não atraem indústrias, é evidente que nós temos um tributo que até hoje, desde 1967, quando começou essa tributação no Brasil, gera problema. Ainda que triste, ainda que indesejado, ainda que se bata na madeira cada vez que se fale de morte, é isto que acontecerá. E o direito das sucessões tem esta finalidade, não? De cuidar das relações, do estabelecimento, a continuação das relações jurídicas para depois do falecimento de alguém. A transmissão das titularidades desta pessoa que agora falece para aquelas outras pessoas que são os seus herdeiros em razão da sua morte. Eu queria chamar a atenção para o que falei até aqui. Se eu quisesse, com rapidez, se alguém de fora da nossa área perguntasse do que cuida o direito das sucessões, eu diria das heranças, e talvez a pessoa ficasse satisfeita. Mas, se ainda que com rapidez quisesse um pouco mais adiante, eu poderia dizer, cuida da transmissão. Paro aqui nesse minuto para dizer que o verbo do direito das sucessões é o verbo transmitir. E transmitir é um verbo que pede objeto direto. Transmitir o quê? Transmitir as titularidades. Normalmente as titularidades dos direitos da pessoa que agora falece, né? Do nosso falecido, do nosso autor da herança. Mas também, em algumas circunstâncias, transfere também para os sucessores mortis-causa algumas das obrigações que não tenham sido cumpridas pelo falecido, pelo nosso morto de agora. Em palavras brevíssimas, professora, esse é um perfil inicial do direito das sucessões, só para imaginarmos do que falamos, né?